como uma criança que se sente acuada, com medo de, de uma denúncia, de fazer alguma coisa, onde que ela pode se procurar apoio, por exemplo. Vamos supor que a pessoa está aqui, a criança está vendo esse vídeo, e ela acha ou ela acredita que ela está sofrendo algum tipo de violência, seja ela de qualquer tipo. O que ela pode procurar? Onde que ela pode ligar? Onde ela pode ir? Sem que ela não tenha medo que a família dela a reprima ou a maltrate, por ela procurar uma ajuda que ela acredita que ela é necessária. Então, hoje, quando a gente fala de rede, né, de proteção e de garantia dos direitos da criança e do adolescente, a gente fala, né, das escolas, a gente fala do próprio conselho tutelar, a gente fala da vara da infância, a gente fala do Ministério Público, da própria polícia, né? Mas as crianças, né, que estão inseridas nesse espaço, muitas vezes têm até essa dificuldade, né, de compreender se estão protegidas ou não, né? Então, cabe à sociedade, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que se, né, eu conheço aquela criança, eu tenho observado que ela está desprotegida, abandonada, vivenciando alguma situação de violência, enquanto sociedade é compulsório, ou seja, eu tenho a obrigação, né, legal de procurar uma instituição e realizar a denúncia, né, para garantir que aquela criança seja protegida, esteja em um ambiente que possa cuidar dela, né? Claro que as instituições de acolhimento não são o ambiente ideal para essas crianças, né? Porque quando a gente fala de instituição, não é um ambiente familiar, né? Claro que a gente quer aí trabalhar ou a possibilidade dessa criança retornar para essa família e se retornar, que retorne para uma família que vai cuidar, que as violências não repetirão, né? E também, se essa criança for inserida em uma família pelas vias da adoção, que essa família possa cuidar, proteger, propiciar um ambiente para que essa criança se desenvolva, respeitando, claro, o seu desenvolvimento, os seus limites, a sua singularidade, a sua particularidade, a sua história. Então, para aqueles, né, que estão assistindo aí o canal, que se reconheçam como sujeitos, nós somos sujeitos políticos, temos a obrigação, né, de ampliar o nosso olhar para esse público, para criança e adolescente. E se eu identifico que alguma criança, em certo modo, está desprotegida, que eu procure os equipamentos sociais, que eu procure o conselho tutelar, que eu procure a própria vara ou a própria polícia e denuncie, para garantir que aquela criança não continue sofrendo violência, não continue em situação de risco social ou pessoal. E denúncia não é anônima, então... Denúncia pode ser anônima. Então, sim. Se você perceber ou estiver vendo algum comportamento diferente, muito, muito fora da realidade de uma criança que você conhece, observe melhor e faça essa parte, porque a criança, ela é inocente. Sim. A gente tem que entender que talvez, como você bem falou, ela não saiba, talvez a realidade que ela aprendeu seja uma realidade de violência, então ela acredita que aquilo é o natural. Uhum. Então, para quem tem medo de denúncia é anônima. Sim. Eu acho que os professores, eles têm um papel importante nisso, as pessoas adultas que vivem nesse convívio com as crianças podem ajudar nesse olhar mais humano, porque a gente está falando de situações de vulnerabilidade e, como você já apontou, são diversas situações que podem ter acontecido. Então, a gente está ali só para acolher. Então, as pessoas que têm essa dificuldade de entender o que é violência, nossas crianças, o adulto tem a obrigação de alertar e de correr atrás da justiça, literalmente,
para poder cuidar de uma criança. Os dispositivos legais, né? Os dispositivos legais. E a partir dessa denúncia, né, só complementando, dessa denúncia que pode ser anônima, aí os órgãos legais, né, os dispositivos verificarão, né, averiguarão, né, isso aí é função, né, da delegacia, da polícia, né, do judiciário, averiguar os fatos para verificar quais serão os encaminhamentos, se aquela criança realmente está desprotegida, se ela precisa realmente ir para uma instituição de acolhimento ou não. Então, isso compete aos órgãos competentes, né, para isso aí, mas, enquanto sociedade, nós podemos realizar a denúncia identificando qualquer situação de risco. Se banca.